Salve skateboard, eu preciso te avisar que esse é um dos vídeos que você não está acostumado a assistir, mas pode ser que ao terminar de assistir você fique com uma sensação tão boa quanto aquela de acertar a trick nas 4 bases. Nesse vídeo eu tenho a missão de te ensinar e você vai aprender como fazer das suas sessões de skateboard muito mais que uma lifestyle. É fazer da paixão de estar remando uma fonte de renda real, com baixíssimo investimento e dentro de um mercado que tem uma altíssima demanda. Nos próximos minutos eu vou te mostrar como construir um projeto de aula de skate para que você consiga ter mais qualidade de vida, melhor gestão do seu tempo, continuar realizando suas sessões de skateboard, vivendo o skateboard na íntegra, desenvolvendo habilidades que vão te possibilitar trabalhar de qualquer lugar que você estiver, fazendo da pista de skate literalmente o seu escritório. Tudo isso, é claro, sem se afastar da sua essência, muito pelo contrário. Você vai poder levar para cada vez mais pessoas a conhecerem o poder, a magia, o impacto que o skate é capaz de gerar na vida delas, trabalhando realmente com quem você ama e com quem você acredita. Até o momento, tudo que eu disse, eu tenho certeza que já são sonhos que passaram e passam na sua cabeça o tempo todo. Ter mais tempo para manobrar, poder continuar vivendo o estilo de vida de skateboard, parar de se colocar em situações de trabalho que não fazem mais sentido e não te traz um reconhecimento de fato. Para você entender melhor, vamos confirmar se essa teoria é realmente possível ou não. Eu vou trazer para você dados reais com pesquisas vindo de instituições sérias. E por meio de gráficos estatísticos, vamos analisar juntos e enxergar com mais clareza o quão real já pode ser esse seu sonho. A CBSK, a Confederação Brasileira de Skate, é a entidade que regula, organiza e representa o skate nacionalmente, promovendo competições, ranks e eventos por todo o Brasil. Pesquisas oficiais do mesmo mostram a expansão da modalidade ao longo dos anos e traz pra gente que, na atual, são mais de 8,5 milhões de praticantes de skate por todo o Brasil, com um crescimento contínuo ano após ano. Hoje, com a introdução do skate como modalidade olímpica, contamos com uma seleção brasileira de skate, que participam de seletivas e competições internacionais, incluindo ciclos olímpicos, impulsionando cada vez mais o aumento e o avanço da prática do skate no Brasil. O gráfico 1 nos traz o crescimento da prática com relação aos anos, confirmando que em 2010 o número de praticantes chegava próximo a 4 milhões. E com o passar dos anos, o número só aumentaram. Se trouxermos para a nossa atual situação, podemos perceber que mais que dobrou, chegando bem próximo de 9 milhões de praticantes, se posicionando em segundo lugar entre os esportes com mais adeptos, perdendo apenas para o futebol. O gráfico 2 já nos traz a demanda absurda que todo esse crescimento pós-Olimpíadas trouxe. E com esse aumento, a demanda por aulas de skate subiu significativamente. Com base em todos esses dados apresentados, dá para ver de forma bem clara o quanto que cresceu e vem crescendo esse mercado. E junto desse crescimento, as oportunidades são gigantescas para se viver do skate por meio das aulas, construindo um futuro promissor na instrução do skate. Agora vem comigo, vamos usar um raciocínio lógico, sem olhar na esfera global. Vamos voltar a olhar a nível local, que é uma realidade bem mais próxima de você, no caso na sua cidade e na sua região. Eu não sei exatamente há quanto tempo você anda de skate, se é 1 ano, 3, 5 ou mais, mas eu quero convidar vocês a puxar na sua memória, para agora e traz na sua mente. Nesse mesmo período que você está nativa no skate, quantas pessoas você já viu começar a andar? Dessas pessoas, quanto deram continuidade no rolê? Agora presta bastante atenção. Dessas pessoas que continuaram a andar, quantas delas você de alguma maneira agregou com visão sobre cultura ou até mesmo alguma dica técnica para que ela acertasse a manobra durante a sessão de skateboard? Eu tenho certeza que foram muitas vezes. É de nós skatistas, durante a sessão de skateboard, tá dando ideia para os parceiros para que eles consigam desenvolver o skate. Por si só, os skatistas já têm um feeling de instruir. Imagina agora, de contrapartida, você agregando valor financeiro em sua vida com essas ações no dia a dia de sessão de skate. Foi essa uma das viradas de chave para eu enxergar a possibilidade de viver do skate por meio das aulas. Agora vamos imaginar um cenário melhor ainda. Dessas pessoas que começaram a andar e não deram continuidade no rolê, por muitas vezes por falta de incentivo, falta de visão do funcionamento da cultura, por não se sentir acolhido durante o rolê e por não saber nada do skateboard. Pensa comigo, se você estivesse ali, preparado para abordar da maneira correta, de forma profissional, com toda uma estrutura para instruir, conduzir e apresentar exatamente o processo de aprendizagem. Tudo, encarando todos esses iniciantes como reais alunos seus.
Com toda certeza, você iria fazer com que a sua comunidade local crescesse, resultando em mais praticantes, consequentemente futuros alunos e se tornando uma referência na sua cidade no projeto de aula de skate. Essa realidade é cada vez mais palpável para você, skateboard. E é de fato de direito seu como Real Skate abraçar essa causa e viver de fato do skate. Mas não só como um lifestyle como sempre foi, mas sim como um trabalho e ser reconhecido por isso. Sabe por que eu falo isso para vocês, família? Se não for você agir e se posicionar na sua área, pode ser que seja um outro alguém. E esse alguém pode ser muitas das vezes alguém que nunca teve uma vivência real com skate e nunca deu uma gota de suor pela cultura. Eu vejo muito disso acontecendo por aí. Pessoas que nem sabem o que está acontecendo e se aproveitando das oportunidades e situações que o skateboard proporciona. Eu quero deixar uma ideia bem clara para você. Hoje, minha meta é muito simples, real e sincera, como tudo que eu venho falando para você até aqui. Eu quero construir um caminho para você e te dar todas as ferramentas possíveis para que você consiga fazer da sua lifestyle e vivência no skate uma fonte de renda real através das aulas de skate. Eu não falo tudo isso como uma promessa vazia. Eu falo porque existe um plano para que tudo isso aconteça de fato na sua vida. Eu já estive exatamente na posição que você está hoje, muita paixão e amor pelo skate, trabalhando em funções que não fazem sentido, vendendo horas e horas de vida por mixaria, sem um real reconhecimento, sem tempo para viajar, sem tempo para ir para os picos manobrar o skate, muitas das vezes manobrando o skate com medo de se machucar e perder o emprego, trabalhos que não fazem sentido para você, peça de skate cada vez mais cara. Eu sei, família, eu passei exatamente por tudo isso antes de entender o potencial e começar a agir. Mas eu vou ser bem honesto com você. Isso tudo não vai ser da noite pro dia. Nada na vida da gente é da noite pro dia. Nós, skatistas, já sabemos muito bem o funcionamento das coisas. Nós não aprendemos manobra nova aceitando de primeira. Tem todo um processo, tem todo um envolvimento, é uma construção por trás. Mas é exatamente esse caminho que eu quero que te espere lá na frente, um caminho onde o skate vai deixar de ser apenas paixão e passar a ser um trabalho com propósito e fazer com que a comunidade do skate cresça e bem direcionada. E esse é exatamente o meu propósito com o Viver do Skate, formar o máximo de skatistas possíveis para que também assumam a sua verdadeira função na cena do skate. E se tudo isso fizer sentido para você, é esse mesmo caminho que eu quero que você construa para a sua vida. E por meio das aulas de skate, instruir mais pessoas na direção certa com relação à prática do real skateboard. O Viver do Skate não é para um tipo só de skatista. Ele é para quem está em um momento diferente da jornada e sente que o skate pode ser muito mais que só uma prática. E para você que ama o skate e não faz a mínima ideia por onde começar para se viver do skate, você sente que existe um potencial, existe vontade, mas falta uma direção clara, você não precisa de mais motivação, você precisa de um mapa estratégico. E é exatamente isso que eu trago para você no Viver do Skate. Um mapa, uma sequência metodológica onde o método mente, corpo e skate prepara você para enxergar com clareza todas as possibilidades e processos de ensino para construir uma carreira de verdade no skateboard. E para você que acha que só dá para viver do skate se for profissional, patrocinado ou andando em altíssimo nível, o método Mente Corpo Skate vai te mostrar que ensinar bem vale muito mais que andar em altíssimo nível. Quando a gente entende o valor que tem o instrutor na condução do iniciante durante as aulas, não só ver, mas enxergar todo o processo de aprendizagem das manobras, tudo isso é abordado dentro do Viver do Skate. E para você que já dá aula de skate, mas sente que está tudo travado e sempre depende de você estar inspirado no dia das aulas, sem um padrão, sem uma progressão clara, sem um plano de negócio para que suas aulas de skate aconteçam, nesse caso o problema não é o skate, é a falta de um sistema. Para tudo funcionar em um projeto de aula de skate, é preciso um processo de aprendizagem bem claro, uma estruturação, uma didática, uma metodologia, um acompanhamento e um plano de negócio, tudo isso muito bem alinhado. E dentro do Viver do Skate, por meio do método Mente Corpo Skate, nós trabalhamos 4 pilares fundamentais para que tudo isso aconteça, que eu denominei de VAMP, que é o valor, a estrutura, a metodologia e o posicionamento. Mas antes de continuar te explicando, eu te peço uma coisa, continue assistindo esse vídeo com bastante atenção, leva isso muito a sério. O que eu vou te mostrar pode ser um divisor de águas na forma que você ensina, que você se posiciona e como você constrói a sua vida através do skate. Talvez já está sendo muito interessante tudo que eu venho falando para você,
talvez já faça muito sentido e talvez seja exatamente a próxima manobra que sua evolução no skate está pedindo para você. Para você entender como tudo isso funciona de verdade e vem funcionando para mim já há alguns anos, na prática eu vou trazer depoimento dos meus alunos que por meio da minha metodologia aprenderam a andar de skate. Pessoas que realmente surgiram em meio à cena por curiosidade, viram na TV as competições acontecendo, que conheceram a história da famosa fadinha, ou até mesmo por uma paixão oculta, uma vontade reprimida de praticar o skate durante anos na sua vida. Alunos que hoje não só evoluem no skate, mas também em consciência, na cultura e na forma de viver o skateboard. Pessoas que acreditaram e se identificaram com a maneira que eu abordo e direciono todo o processo de ensino do skateboard. Logo em seguida, eu volto para explicar para vocês como funciona todo esse método, o método que fazem pessoas comuns a se desenvolverem no skate. Eu me sinto bem, né? Pensando no bem-estar, assim, me sinto bem-estar depois que eu ando de skate, me sinto bem. Sinto que andar de skate me deixou o corpo mais forte, né? Estável, o core. Eu tenho um problema de escoliose, né? Leve, mas sempre tô meio torto, tem que corrigir a postura e tal. E acredito que eu nunca... até um médico falou isso, né, ortopedista, que eu tava sem escoliose mais, de tanto que praticando skate, né, fortaleceu o core, toda a estrutura, né? E eu me percebo mais forte, mais vivo, praticando skate. Eu não quero perder isso, né? Quero continuar sentindo esse bem-estar corporal. E também um bem-estar, assim, da mente, né? Andando de skate, a gente passa raiva, passa pensamentos ruins, a gente se sente bem. Praticando um exercício, né? Sem perceber, está se divertindo, mas está fazendo exercício. Então, acho que isso é o principal. A retomada da mídia, que está aparecendo no skate, as Olimpíadas e tal, e também por meio da oportunidade das aulas aqui em Monte Alto, com o Arthur, eu resolvi experimentar, né? E assim, já estava consumindo um pouco, já estava sentindo, já estava me dando vontade, né? E aí com a aula, então, daí a inspiração foi total. De primeiro momento, né, a vontade, e depois bem motivado, me dando motivação, essa energia e colocando a gente para cima. E daí eu senti a necessidade mesmo de fazer as aulas também para me preservar, né? E me evoluir, preservar meu corpo, não me quebrar e evoluir de alguma forma. Então, vamos dizer assim, nas aulas, foi a remada, consegui ficar em cima do skate, isso me ensinou a base, né? Como tinha que ficar com os pés para não cair, né? A dropar, a fazer as batidas. E o olho, a base do olho, né? E depois esses desafios dentro de uma linha. Quando eu senti, então o olho, depois que eu percebi que eu saí do chão com o olho, né? Sim. Parado, também foi mais um uou. É massa. Então, o Luca, né? Ele tem 6 anos e eu quis trazer ele, quis puxar ele pro skate, né? Na paternidade, a gente tem que fazer várias coisas, né? Tem que alimentar, tem que fazer... A gente é um trabalho full time, a paternidade. E o skate é uma forma também de ter nosso momento junto, assim, de se divertir também na praça, né? Na pista. E eu quero que ele aprenda. Então, eu coloquei ele nas aulas com o Arthur, faço questão de trazer ele também gosta de vir. E aí eu quero que ele pegue essas bases para ir comigo na pista lá na cidade que eu moro, para ele andar comigo e sentir a brisa no rosto também. E eu acho que... E também pela saúde dele, né? Para crescer, eu quero que ele cresça andando e quero que ele aprenda mais que eu também, né? Que ande mais do que eu, porque ele tem a oportunidade, né? Porque eu sei dos benefícios que o skate traz e eu quero isso pro meu guri também. E pensando nesse adulto que tem filho que tem vontade de aprender skate, que viu na televisão alguma coisa. Pensando no adulto que, como eu, assim, que acha da hora. Que quer começar mesmo depois de velho? Depois de velho. Não compra o skate e sai andando, que você vai se dar mal, né? Vai dar ruim, né? Você passa a aula. Legal. Com certeza. A primeira coisa é fazer aula com essa metodologia. Professor Arthur. Bem style. É o que eu recomendo. Bem style, bem Primeira style. coisa é fazer aula. Bem style. Total possível, então, começar a andar de skate
mesmo depois de uma certa idade. Tudo isso, família, só se faz possível na iniciação e na vida dos alunos por meio de um método de ensino bem estruturado. E esse método eu estruturei baseado nas minhas vivências com os alunos durante toda a prática de ensino. E eu vou ensinar para vocês até o final desse vídeo. Quem me vê hoje falando assim com tanta propriedade, pensa que eu sempre fui uma pessoa bem resolvida com a vida e entendido no mundo do ensino do skateboard. Mas na verdade, eu também passei por situações que me fizeram buscar conhecimento para que tudo isso de fato acontecesse na minha vida. Eu sou skatista dos anos 2000 e foi nessa época que eu tive meus primeiros contatos com o skate. Eu tinha em torno de 6 para 7 anos e se vocês viveram nessa época, meus amigos, tenho certeza que vocês vão se lembrar como é que era. Tecnologia zero, informações culturais era só nos grandes centros, o skate na sua maior parte era underground total. Não se tinha instrutores, não se tinha as Olimpíadas e nem muitas mídias ao nosso favor. Era uma comunidade, família, bem fechada e não tinha como ser diferente naquela época. O skate sempre foi marginalizado, tratado com muito preconceito e violência com quem praticava nessa época. Por isso que falam que skatista das antigas é cabreiro. Era uma época muito trash na cena do skateboard. Eu morava em Monte Alto, inclusive, cidade em que eu moro até hoje, uma cidade bem pequenininha, com cerca de 40 mil habitantes, a 400 quilômetros de São Paulo, fazendo com que toda essa informação correlacionada à cultura do skateboard se tornasse ainda mais difícil. Não tinha pista de skate, não tinha apoio do poder público, a cena era total local. O skate Monte Alto nessa época, família, só existia de fato para Monte Alto. Andei de skate até meus 14 anos naquela pegada forte da época. Caixote de madeira improvisado, corrimão com os pés de tijolinho, a rampinha que a cada tentativa desmontava, tudo na rua ali mesmo, família. Diversão extrema e muita energia skateboard. Minha geração nessa época, família, foi a última a praticar o skate Monte Alto. Eu parei de andar por meados de 2007 e fui pro corre de vida, trabalhar e estudar. Mas o engraçado é que eu nunca desfiz do meu carrinho. Eu sempre levei ele comigo. Ora ele estava embaixo da cama, ora eu colocava ele atrás da porta, ora eu pendurava ele na parede, mas ele sempre estava ali comigo e estava sempre me observando de cantoneira. É muito doido isso, família. Até parecia que ele sabia que tinha uma missão muito importante na minha vida e não foi qualquer missão, foi uma transformação de vida. Vai vendo. Mudei de cidade, me formei em biocombustível e fui trabalhar na área de química no controle de qualidade de uma grande usina aqui da região. Eu trabalhei por lá por 5 anos, sempre desenvolvi um bom trabalho, todos os setores que eu passei ali eu desempenhei, mas quase sempre não me encaixava na filosofia que ali se aplicava. A maneira que o sistema era empregado sempre era o que me deixava desconfortável. Nessa época, eu trabalhava em uma escala 5x1, eu não tinha sábado, eu não tinha domingo e não tinha feriados. As datas comemorativas, muitas delas eu passei dentro da empresa. Vivia mais em função da empresa do que com a própria família e aproveitando a minha vida. O risco de ser mandado embora a qualquer momento sempre esteve presente e não deu outra. Em um corte geral da empresa eu fui demitido. De primeiro momento deu aquela balançada, mas já não fazia mais sentido para mim tudo aquilo e eu encarei na resiliência skateboard todo aquele momento e os obstáculos que eu estava passando na vida. Fiquei na saga dos currículos durante aproximadamente uns 6 meses. Aquelas coisas, né, família? Entrevista aqui, outra ali. Mas na real eu já não queria mais fazer parte de todo aquele sistema. No final de 2017 para 2018, eu acabei voltando para Monte Alto, sem trampo e com tempo de sobra. Foi quando eu voltei a olhar para o carrinho e resolvi voltar a manobrar o skate. Foi um gap de 10 anos sem andar de skate, literalmente sem pisar no carrinho. A cena continuava exatamente como sempre foi, fria. O skate Monte Alto continuava existindo apenas em Monte Alto e eu fui me reconectando com a essência skateboard e logo depois de um ano andando no For Fun, comecei a enxergar o skate com os outros olhos e ver a possibilidade de poder estar trabalhando com skate. Na minha cidade não tinha uma cena quente, não tinha pista de skate, não tinha ninguém na linha de frente de skate. Eu andava de skate, gostava muito de praticar, mas eu não tinha um nível hard para ganhar os campeonatos e nem para ter patrocínio das marcas. Mas eu tinha o que realmente importava para poder viver do skate. Muito amor pela cultura e muito respeito pelo carrinho. Foi quando entrei de cabeça no movimento das aulas de skate. Fiz do skate ferramenta de trabalho e tomei a decisão mais importante da minha vida. Em 2019, decidi que iria fazer o skate acontecer e viver do skate de fato. Comecei a remar o skate com propósito de plantar a semente do skate e deixar um legado tanto para a cidade quanto para a vida. Eu não poderia deixar de passar para frente todo aquele impacto que o skate estava trazendo na minha vida, de reencontro com minha essência e propósito de vida. Busquei o máximo de informações,
participei de congressos, de workshops, fiz todos os cursos que você possa imaginar. Li todos os livros mais importantes no meio da cena e estudei o skate bem a fundo. Rodei toda a minha região buscando inspirações e contatos para poder me construir e construir a cena da cidade de Monte Alto. Com toda essa correria e envolvimento com o skate, comecei a inspirar novos praticantes aqui na cidade, fazendo com que mais pessoas se envolvessem nessa trama de construir a cena e remar o skate com propósito. Em 2020, família, eu idealizei um coletivo Skate Monte Alto, o projeto Fazendo Acontecer, e em um movimento de DIY, nós construímos uma das melhores pistas de skate street aqui da nossa região. Tudo na raça, sem apoio do poder público, apenas do apoio da comunidade e dos próprios skatistas locais. Com toda a estrutura pronta para praticar o skate, eu dei início a um projeto social, onde pude iniciar centenas de crianças na prática do skate, fomentando o espaço e transformando a vida delas por meio da prática do skateboard. Toda essa movimentação fez que criássemos um corpo, onde se fez necessário formalizar todas essas ações que a gente vinha fazendo pela cidade. Nós demos um passo importantíssimo na trajetória do skate da cidade e junto de mais 12 skatistas eu fundei a ASMA, Associação dos Skatistas de Monte Alto, que na atual eu sou presidente da instituição. Monte Alto ainda não tinha sediado nenhum campeonato regional. Foi quando, em 2022, eu fiz o primeiro campeonato regional de skate de Monte Alto. E foi por meio desse evento, nesse mesmo ano, que literalmente o skate Monte Alto entrou no mapa da cena skateboard. Esse campeonato contou com participantes de toda a nossa região, incluindo outros estados. Foram mais de 300 competidores inscritos. Foi lindo demais, família. Eu jamais vou me esquecer daquela sensação. Ver toda a pista de skate tomada por skatistas, pista que foi construída na raça por nós mesmos locais, toda uma felicidade e energia de skateboard à flor da pele de todos que ali estavam fazendo parte do campeonato. Todas essas correrias e envolvimento com o skate me proporcionaram muitas coisas boas, tanto em sentimento quanto em oportunidade de trabalho. O skate, com toda certeza, é uma grande ferramenta. E eu enxerguei com clareza toda essa estrutura e como que se faz para girar a engrenagem do skate e não parar. Eu sou prova viva disso, família. Nessa mesma época, o boom impulsionado pelas Olimpíadas fez com que o crescimento do skate atingisse níveis gigantescos. Nesse momento, o skate furou a bolha literalmente. Pessoas que nunca tiveram contato com o skate começaram a se interessar, começaram a consumir os conteúdos, procurar pista para se desenvolver e querer de fato aprender a andar de skate. Com tudo isso, ficou muito claro. A oportunidade de ouro em meio à cena do skateboard surgiu. A demanda por aulas de skate particulares explodiu e eu estava ali, preparado e já encarando o skate como uma ferramenta de fato de trabalho. E hoje, as aulas se tornaram uma das fontes de rendas mais reais e consistentes dentro desse mercado do skate. Que o skate furou a bolha já ficou muito claro. Nós trouxemos vários fatos que comprovam que isso já é uma realidade. Mas você ainda pode estar pensando, mas será que isso tudo não é só um momento, não é passageiro? Eu quero que você pense aqui comigo, família, em um raciocínio bem lógico com relação a esse assunto. Se a gente pensar com relação a futuros praticantes, será que nós vamos ter a longo prazo? Deixa eu te contar uma situação que eu passei aqui na minha cidade com relação a esse assunto. Hoje, eu tenho o prazer de instruir tanto crianças quanto os adultos, que muitos desses adultos e crianças são amigos e filhos de conhecidos, muitos que nasceram 2, 3 anos atrás. O que eu quero dizer com isso? Que todo dia está nascendo novos skatistas, todos os dias surgem novos interessados, o ciclo sempre vai se renovar e sempre vai estar se renovando. O skate está em plena ascensão, só está começando, e com todo esse reconhecimento que ele vem ganhando, juntos estão vindo pista pública para todo lado, o investimento na cena está altíssimo, já se tem notícias quentíssimas do mercado dizendo que o skate está fazendo girar bilhões e bilhões por ano. Mas existe um detalhe muito importante em tudo isso que eu trago para vocês, família. Só quem vive o skate de verdade, quem entende a cultura, quem realmente reconhece o movimento, percebe que isso não vai ser só uma modinha passageira. O skate entrou no game de verdade, estão nos Jogos Olímpicos, está na TV toda semana. Hoje, tudo isso é uma ponte de alavancagem que tem muita força e não pode ser ignorada. E foi exatamente o que eu fiz há 7 anos atrás. Ao invés de deixar essa oportunidade passar, eu estruturei toda uma metodologia baseada em aulas de skate personalizadas para atender e conduzir novos praticantes, não só aprenderem a andar, mas a entender, respeitar e viver a cultura de skateboard de fato. E é exatamente tudo que eu vou ensinar para vocês no Viver do Skate. Um plano de negócio completo, com uma metodologia exclusiva de ensino, criada para que você
que quer viver do skate, já enxergou que as aulas é o caminho e fazer de você um instrutor referência no ensino de skate na sua cidade e na sua região, baseado não em teorias e falácias, mas nos erros e acertos de quem viveu na pele todo esse processo. Tudo isso para encurtar o seu caminho, evitando que você trave desnecessariamente e fazer com que você possa viver do skate em menos tempo possível, família. O maior problema da maioria dos skatistas que querem viver do skate por meio das aulas de skate não está no talento e nem na falta de vontade de se desenvolver. Tá na base, família. Tudo sempre é na base. A maioria trava em 5 pontos fundamentais durante esse processo. O primeiro ponto é a mentalidade, o posicionamento e as crenças. Muitos ainda estão presos no underground, o que impede de enxergar além das manobras, fazendo com que se posicionar de tal maneira na função de destruir não condiz. Mas a verdade é uma só aqui, família. Se não mudar essa mentalidade e entender que se você, que é skateboard original, não se colocar nessa situação, nessa função de instruir, alguém vai, e pode ser que seja alguém que nem é um real skater. Eu passei por isso, eu achava que cobrar não era justo, que o skate não se ensinava dessa maneira, que skate é vivência, todos aqueles pensamentos faziam com que eu não enxergasse as oportunidades de fato no processo de ensino. No viver do skate, eu abordo exatamente essas travas que me fizeram perder tempo e logo nos primeiros modos eu trago como eu fiz para enxergar de maneira construtiva todos esses pensamentos, fazendo com que eles não se tornassem um problema, mas sim uma solução na trajetória do skate. O segundo ponto é o processo de aprendizagem. Não entender o começo, o meio e o fim do processo de ensino é não enxergar de maneira fragmentada todo o aprendizado. E eu perdi muitos alunos justamente por causa disso. Não tendo isso claro durante as aulas, os alunos não se desenvolvem. No Viver do Skate, eu trago para você toda a triagem da aprendizagem, mapeando as competências e as habilidades que são necessárias para serem desenvolvidas no processo de ensino com cada aluno. O terceiro ponto é a estruturação e a condução dessas aulas. Estruturar e aplicar de maneira assertiva faz com que o aprendizado se torne prazeroso e entendível para o iniciante. Tudo é apresentado de uma forma bem clara durante o viver do skate. O quarto ponto é a parte essencial, e é aqui que tudo acontece, e é exatamente onde todos erram. Precificação, canais de venda e um plano de negócio. Só que se todos os 3 pontos acima que eu citei não estiverem todos alinhados, precificar, trabalhar os canais de vendas e construir um plano de negócio se torna praticamente impossível no modelo de ensino de skate. E é exatamente esse o diferencial do viver do skate. Nós trabalhamos estrategicamente para que sua missão como instrutor de skate não seja apenas uma renda extra, mas um bico que você faz para quebrar um galho no dia a dia. Nós construímos e direcionamos você para se tornar um profissional de fato, para que você possa realmente viver do skate com previsibilidade e alunos de qualidade. Deixa eu te contar uma história minha rapidinho. Quando eu comecei a trabalhar com as aulas particulares, eu não tinha ideia alguma sobre toda essa estrutura. Precificação, estratégia de venda, estruturação de negócio. Para você ter uma noção, quando eu comecei, eu cobrava das minhas aulas R$ 35 e ainda eu só atraía alunos que não firmavam, alunos que não levavam a sério toda a minha correria das aulas de skate. Hoje, com toda essa estrutura estabelecida, organizada, com a experiência de mercado que eu tenho, com a visão de ensino e de negócio, minhas horas-aulas hoje já se passam dos R$ 250, me possibilitando ter mais qualidade de vida, tempo para o lazer e com a família. Mas é claro que tudo isso vai depender de como você vai estruturar esse seu plano de negócio e as estratégias que você vai utilizar para que tudo isso aconteça. E é exatamente esse caminho que eu quero para você. Um caminho que você trabalhe sim muito, mas seja remunerado de acordo e reconhecido pelo seu trabalho. Outro principal erro de quem começa do jeito errado é achar que skate se aprende na moda antiga, que é só se jogar que a coisa acontece. Eu digo isso com propriedade, família. Não é assim que a coisa funciona no processo de ensino na iniciação. Eu aprendi assim, você talvez tenha aprendido assim, e a maioria dos skatistas aprenderam dessa maneira, na marra, sem um direcionamento, sem uma consciência do processo evolutivo das manobras, sem entender como o corpo responde ao skate durante toda a aprendizagem de ensino na prática do skate. O problema é que esse modelo já não pode ser mais replicado dentro do nosso ensino. Quando isso acontece, o processo se torna pesado, confuso e frustrante para quem está iniciando. O iniciante erra sem saber o porquê está errando, cai mais do que realmente precisa, não entende o próprio corpo e não percebe a evolução.
E aí você já sabe o que acontece, o resultado sempre é o mesmo: frustração, medo e desistência das aulas de skate, antes mesmo que o skate cumpra o seu verdadeiro papel de transformar a vida. Existe outro erro ainda muito mais grave que poucos têm coragem de falar: é não enxergar o quão é difícil para o iniciante aprender a andar de skate. A falta de empatia, a falta de entender o medo do desequilíbrio, o medo da queda, os julgamentos. Muitos instrutores acabam forçando os alunos a se arriscarem sem respeitar o tempo individual de cada um. O skate literalmente não funciona dessa maneira. Cada corpo tem o seu ritmo, cada mente reage de um jeito. Cada aluno precisa de uma atenção específica. E é exatamente aqui que entra outro diferencial do viver do skate. Com o nosso método, você aprende a se posicionar da maneira correta, com seriedade, com consciência e principalmente com muita responsabilidade com todos os iniciantes. Você entende que ensinar o skate não é repetir o que você já viveu, é traduzir o skate para quem nunca viveu o skateboard. E tudo isso só é possível com método. E no viver do skate, com o método mente, corpo, skate, você aprende que a mente prepara o aluno para aprender, o corpo precisa ser compreendido antes de ser exigido e o skate entra como consequência e não como uma imposição. Quando esses três pilares caminham de forma junta, integrada, o aluno evolui com mais segurança, a confiança do aluno só cresce, o medo diminui e a desistência deixa de existir durante as aulas, fazendo com que o skate cumpra o seu verdadeiro papel de transformar vidas. E é por isso que o viver do skate não é improviso, é um método, é consciência, é um posicionamento profissional e é exatamente isso que eu te ensino no viver do skate. Tudo pautado nos 4 pilares fundamentais: valor, estrutura, metodologia e posicionamento. É por isso que eu digo, sempre que você entende o processo, viver do skate deixa de ser só sonho. Mas só entender o processo não basta. Você precisa ter acesso à estrutura, acesso à metodologia e ao valor real do que você vai entregar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. No curso Viver do Skate, todas as aulas são gravadas e divididas em módulos para que você aprenda no seu ritmo. A comunidade Vivendo do Skate é um espaço para network, apoio e trocas reais com outros instrutores. Todas as planilhas são liberadas para você organizar as suas aulas, as suas finanças, agendas e evolução de todos os seus alunos. O material didático é completo com todas as ferramentas para você conduzir suas aulas com mais clareza. Aulas ao vivo toda semana no Zoom. Eu vou estar um dia da semana para te acompanhar e orientar de forma individualmente e tirar todas as suas dúvidas. Acesso é garantido no período de 1 ano e também trazemos bônus exclusivos avaliados em mais de R$200. Vão ser 4 aulas de iniciação para criança, 4 aulas de iniciação para adulto e 4 aulas de treino funcional para skatistas. Se você fosse comprar tudo isso separadamente, você pagaria facilmente mais de R$1.000. Mas hoje você pode garantir tudo isso por apenas 12 vezes de R$62. Você vai economizar mais de R$400 e ter o acesso imediato, com garantia de 15 dias incondicional para que você possa testar sem risco. Agora que você percebeu a diferença entre um modelo escasso e um modelo abundante, a maneira certa de começar e os erros a serem evitados, você tem uma decisão importante para tomar. Se você quer viver do skate de forma real e estruturada, se você quer trabalhar com o que você ama, ser reconhecido profissionalmente, conquistando sua autonomia e ter gestão do tempo para poder manobrar, ter mais tempo com a família e viver de verdade do skate, então clica no botão abaixo e dê o seu primeiro passo. O passo mais importante que todo skatista sabe que é preciso para acertar a manobra: coragem.